galera, beleza? Professor Vassalo na área, o seu professor de física. Pessoal, estamos com um projeto novo, é a recarga de física. Mas professor, o que é essa tal de recarga? Meu amigo, quando o seu celular está fraquinho, o que você faz? Dá uma carga nele, dá uma recarga, não é isso? Bota a bateria para encher, para ficar poderosa e dá aquela energia bacana para que ele funcione durante o dia todo. Aqui, galera, é a mesma coisa. Eu vou dar uma recarga de conhecimento, de informações, dicas, certo? Sobre física para o Enem. Então, o que eu vou fazer aqui é uma revisão poderosa, objetiva, de cada tema de física. Vamos pegar aqui ótica, onda, cinemática, termologia, termodinâmica. Cada tema de física será abordado num vídeo único, a que eu chamei de recarga. Tranquilo? Beleza? Tá pronto? Tá pronto para recarregar? Vamos nessa, partiu! Fala galera, beleza? Professor Vassalo na área, o seu professor de física. Pessoal, na recarga de hoje, vamos abordar um assunto muito importante, que é ótica, certo? O estudo da luz e seus fenômenos. É uma recarga que complementa aquela nossa recarga anterior de ondas, né? Então, ondas e ótica são assuntos que andam colados um com o outro, né? Uma relação muito forte entre os conceitos ondulatórios e luz, até porque luz é uma onda eletromagnética, como você já viu na nossa recarga de ondas, beleza? Então, na recarga de hoje, vamos ver os conceitos principais sobre luz, forma de reflexão, refração, a velocidade da luz, o que é a luz em si, e principalmente dois fenômenos: a reflexão, com os espelhos planos e espelhos esféricos, côncavo e convexo, e a refração, que também aborda as lentes convergentes e divergentes, além, é claro, dos problemas da visão. Então, vamos nessa, tá pronto? Tá pronto para recarregar? Vamos que vamos! Galera, o que seria a luz? Luz é a parte visível do espectro eletromagnético. Acompanha aí, olha lá, tá vendo? Você tem uma gama, né, variada de ondas e a parte visível de todas essas ondas nós chamamos de luz, né? A parte visível ao olho humano. A frequência mais baixa visível é o vermelho e a frequência mais alta é o violeta. Então nós temos aí 7 cores, né, básicas que são, né, uma parte visível do espectro eletromagnético, começando no vermelho e indo até o violeta. Perceba, galera, na parte de cima aqui, que você tem o comprimento de onda diminuindo, certo? E, claro, a frequência aumentando, ok? Gente, o que seria a parte visível, né? O que seria a luz para a gente? Então, como é que funciona essa coisa de cores, por exemplo? Galera, a soma de todas as cores vai dar a cor branca. Então, o branco é a soma, né, das 7 cores, beleza? Quando esse branco, por exemplo, atravessa um prisma, olha só, acompanha comigo, tá vendo? Quando esse feixe luminoso atravessa um prisma, ele se decompõe em 7 cores. São as 7 cores do arco-íris. Indo do vermelho, frequência mais baixa, até o violeta, frequência mais alta. Mas o que seria a cor azul, né? Por que um objeto é azul, por exemplo? Galera, acompanha aqui, olha só. A gente percebe as cores do objeto da seguinte maneira. Vamos imaginar que o objeto é azul, certo? O feixe branco, que é a soma de todas as cores, bate nesse objeto, que é azul. A única frequência de onda que retorna para você é a frequência correspondente à cor azul. O vermelho, o verde, o amarelo, o violeta são absorvidos, ok? Então, por que o objeto é azul? Porque a única onda que volta para você é a correspondente na frequência azul, certo? Então, o objeto branco, ele tem a soma de todas as cores, ou seja, todas as frequências de onda que incidirem no objeto branco voltam para você. E por que o objeto seria negro? Já pensou sobre isso? Por que o objeto é negro? Porque, na verdade, toda a frequência de onda que incide sobre ele vai ser absorvido por ele e não volta nada para você. Como não volta nada para você, você olha e vê simplesmente preto, ok? Então esse é o conceito básico de cores. Você vê o que volta para você. O que não volta é absorvido. Exemplo clássico, se eu iluminar um objeto vermelho com luz azul, que cor que ele ficaria? Ficaria preto, isso mesmo. Por que preto? Porque se ele é vermelho, ele devolve o vermelho para você. Se você iluminar esse objeto com uma luz azul, essa frequência é absorvida e não volta para você. Logo, ele se torna preto, ok? Pessoal, o feixe de luz, ele pode ser convergente, olha lá, divergente ou paralelo. Convergente converge para um ponto, divergente diverge de um ponto e paralelo, os raios são paralelos entre si. Uma coisa muito importante também, gente, é a fonte luminosa. Nós temos basicamente 2 tipos. A fonte pontual, que é um ponto de luz, e a fonte extensa, em que seu tamanho é considerado, certo? Qual é a diferença básica? Pessoal, fonte pontual produz apenas sombra. Acompanha aí, galera, olha lá, certo?
Fonte pontual, sombra. Fonte extensa pode produzir sombra e penumbra, certo? A fonte extensa é muito importante, gente, porque ela explica um fenômeno muito cobrado em prova, que é o eclipse. Eclipse solar, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e eclipse lunar, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Galera, acompanha o desenho, olha só. No eclipse solar, quem está na região de sombra está vendo o quê? O eclipse total, beleza? Quem está na região de penumbra está vendo o eclipse parcial do Sol, ou seja, a Lua está encobrindo parcialmente o Sol. E quem está fora do cone de sombra ou da região de penumbra, simplesmente não vê eclipse, beleza? Tranquilo? Vamos nessa? Pessoal, a propagação retilínea da luz nos permite fazer alguns cálculos, né, algumas considerações. Por exemplo, imagine que eu quero calcular, né, a altura de um certo objeto, beleza? Acompanhe aí, olha só. O que você vai fazer? Né? Se eu quero saber a altura desse objeto, eu posso fazer esse cálculo por meio da sombra e de uma altura conhecida. Então eu vou ter aqui a altura, né, do objeto maior e a sombra desse objeto. Eu vou ter a altura, né, daquela pessoa ou de outro objeto, uma altura conhecida, e a sombra desse objeto. E aí simplesmente nós aplicamos semelhança de triângulos, certo? A altura do maior sobre a altura do menor é igual à sombra do maior sobre a sombra do menor. E aí você consegue descobrir, né, a altura de um objeto, beleza? Uma outra aplicação, pessoal, muito comum é a famosa câmera escura. O que seria isso? É uma caixa fechadinha, com uma pequena abertura, né, de entrada, em que os raios de luz entram, né, se cruzando e formam uma imagem no fundo dessa caixa. Acompanha o desenho, olha só, reparou? Você tem um objeto, certo? A imagem é projetada invertida no fundo da caixa. E repare que nós temos, na verdade, dois triângulos opostos pelo vértice. Ou seja, semelhança de triângulos novamente. Nós temos a altura do objeto, que é O, a altura da imagem, que é I, a distância do objeto até o orifício, que é o P, e do orifício até a imagem, P'. E aí cabe a mesma relação. I sobre O é igual a P sobre P'. Dessa maneira, com uma regra de 3 simples, você resolve alguns problemas envolvendo propagação retilínea da luz, beleza? Galera, entrando agora um pouquinho na parte de reflexão, certo? Nós temos dois grandes assuntos, os espelhos planos e os espelhos esféricos, beleza? Gente, a reflexão, nós já vimos na aula, né, na recarga de ondas, é o fenômeno no qual a luz bate no objeto e reflete, bate e volta. Lembrando que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão, como você pode acompanhar aqui no desenho, tá vendo? Tem a reta normal, que separa, né, os dois lados, e o ângulo é medido sempre entre o raio e a reta normal, nunca entre o raio e a superfície refletora. Pessoal, no caso do espelho plano, né, é o famoso espelho honesto, certo? Ele mostra a imagem do objeto exatamente como é o objeto, sem distorção. Mostra, de fato, o que é, certo? E essa imagem aparece aonde? Dentro do espelho, com o mesmo tamanho, né, do objeto e na mesma posição que esse objeto. Então, toda a imagem conjugada por um espelho plano é virtual, beleza? Porque está dentro do espelho. Ela é direita, mesma posição do objeto, beleza? E ela é o quê? Igual, mesmo tamanho. O único detalhe, galera, como você pode acompanhar aqui, é que, por exemplo, se eu projetar uma letra F ou uma letra R qualquer, a imagem aparece girada do lado de dentro, beleza? Isso é uma das razões porque bombeiro e ambulância, né, o carro dos bombeiros, usa o nome bombeiros escrito de maneira girada. Eles giram cada letra, de modo que você, ao olhar para o seu retrovisor, perceba o nome escrito corretamente, ok? Então, espelho plano, basicamente você tem a mesma distância do objeto ao espelho, que seria o P, é igual da imagem ao espelho, P'. Então, no espelho plano, I é igual a O e P é igual a P'. Tranquilo? Outra coisinha, pessoal. Nós podemos associar dois espelhos planos. De que maneira? De modo que forme um ângulo entre eles. E aí, eu vou ter uma certa quantidade de imagens. Como você pode acompanhar aqui, nesse esquema. Digamos que eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu teria, então, a formação de 3 imagens. Beleza? Pessoal, existe uma formulazinha, uma relação matemática, para você deduzir quantas imagens irão aparecer para cada tipo de ângulo, certo? Como é que funciona isso? Você vai pegar o ângulo máximo, que seria uma volta completa, 360 graus, vai dividir pelo ângulo que você escolheu, no caso aqui 90, e vai descontar 1. Ou seja, 360 dividido por 90 vai dar 4, certo? Só que eu tenho 3 imagens e um objeto. Então eu sempre desconto 1, porque o valor do cálculo já inclui o objeto. Então eu vou descontar o objeto e o que sobra são o número de imagens. Beleza? Isso relativo ao espelho plano. Tranquilo?
Outra coisa importante, galera, em relação ao espelho plano, é o campo visual. O que seria isso? Campo visual, gente, é quando eu olho para esse espelho, qual região, qual área eu consigo enxergar, certo? Então acompanha aqui, olha só. Eu tenho aqui 5 pontos, né, na tela e eu vou olhar para o espelho. Então, o observador está ali, ele está olhando para o espelho. Quais objetos ele enxerga ao olhar para o espelho? Pessoal, muito simples. Você vai pegar a distância do objeto até o espelho e vai replicar essa distância para dentro dele, tá vendo? Então a distância do objeto ao espelho, você vai colocar o objeto dentro do espelho, a imagem, né, no caso do observador, e vai puxar um raio retilíneo entre esse observador e uma das bordas do espelho e a outra borda do espelho. Os pontos que ficarem entre essas duas retas são os pontos visíveis, ou seja, essas duas retas, a área dessas duas retas representam o campo visual daquele espelho em relação à posição do observador, beleza? Galera, vamos entrar agora no fantástico mundo dos espelhos esféricos, meu querido. Sim, espelho côncavo e espelho convexo. Acompanhe aí, galera, olha só. Espelho côncavo, superfície interna refletora, né? Curva. Espelho convexo, superfície externa refletora, beleza? Então, esses são os dois espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. O que nós temos que saber, galera, sobre esses dois espelhos? Primeira coisa, os elementos do espelho esférico, beleza? Vamos imaginar aqui, acompanha o desenho, ó. Temos uma reta normal, imaginária, que corta, né, o espelho, e onde essa reta toca o espelho é o vértice do espelho, beleza? Aquele ponto C ali é o centro de curvatura. Foi ali que você espetou seu compasso para desenhar, né, esse espelho. Então, do centro, galera, até o vértice é o raio, beleza? E exatamente no meio do caminho, nós temos quem? O foco, isso mesmo. O foco é a metade da distância entre o centro e o vértice. Metade do raio, tranquilo? Uma coisa importante, pessoal. No espelho côncavo, o centro e o foco ficam na frente do espelho, beleza? No espelho convexo, o centro e o foco ficam dentro do espelho. Por essa razão, é muito importante saber que o foco do espelho côncavo é positivo e o foco do espelho convexo é negativo, tranquilo? Pessoal, quando o raio de luz incide no espelho esférico, dependendo da maneira que ele incide, teremos uma maneira diferente de reflexão. E aí nós temos o conjunto dos raios chamados raios notáveis, ok? São 4. Primeiro caso. Pessoal, se o raio incide, acompanha aí, ó. Se o raio incide paralelo à reta normal, ele bate no espelho e reflete passando pelo foco, beleza? Paralelo, sai pelo foco. E se ele entrar pelo foco, logicamente ele sai paralelo, ok? Paralelo, foco, foco, paralelo. Se ele entrar pelo centro de curvatura, ele bate no espelho e volta pelo centro, ou seja, ele vai e volta pelo mesmo caminho, ok? E o último caso, se ele entra pelo vértice. Se ele entra pelo vértice com o ângulo θ, ele vai sair pelo vértice também com o ângulo θ, beleza? Ângulo I igual a ângulo R, incidência igual a reflexão, tranquilo? Para que eu possa desenhar, pessoal, uma imagem formada por um objeto e um espelho esférico, nós precisamos de 2 raios. 2 raios apenas. Onde esses 2 raios se encontrarem, é a imagem, beleza? Então, por exemplo, você pode usar, né, um raio paralelo passando pelo foco e outro raio passando pelo foco e saindo paralelo. Onde os dois se encontram é a formação da imagem. O espelho côncavo tem 5 tipos de caso, né, 5 tipos de imagem, e o convexo só tem um. Galera, o convexo só forma imagens direita, virtual e menor, beleza? Tranquilo? Então acompanha o desenho aí, ó. Primeiro caso do espelho côncavo, né? Objeto antes do centro, depois objeto no centro, depois objeto entre o centro e o foco, objeto no foco e objeto entre o foco e o vértice, beleza? Pessoal, 2 casos são muito importantes aqui. Primeiro, quando o objeto está no foco do espelho côncavo, certo? Não há imagem, que os raios saem paralelos, beleza? Mas veja bem, não é correto falar que não há imagem, porque toda reta paralela à outra se encontra no infinito, beleza? Então a imagem existe, mas não dá para ver. Então, nós dizemos que a imagem é imprópria, beleza? A imagem existe, beleza? Mas está no infinito. E aí, complicou, né, meu querido? Como é que você vai lá no infinito, né, ver a imagem? Não dá. Então, é uma imagem imprópria, ok? Outro caso muito importante, pessoal, e que causa muita confusão com o espelho convexo, é quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho côncavo, porque a imagem vai ser virtual, assim como no convexo, vai ser direita, assim como no convexo, porém, muita atenção aqui agora,
a imagem será maior, beleza? Então, pessoal, a imagem, o objeto entre o foco e o vértice, no espelho côncavo, forma a imagem direita, virtual e maior. O convexo é direita, virtual e menor, beleza? Tranquilo? Pessoal, vamos agora à parte de cálculo, né? A parte estudo analítico dos espelhos. Basicamente, nós temos duas equações. A equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que você acompanha na tela, também conhecida, bem, com o nome de equação da fimose. Fimose, meu querido, é isso mesmo que você ouviu. Professor, fimose, yes, fimose. Vamos lá, ó, acompanha, 1 sobre F, uma fimose, beleza? É igual, 1 sobre P é igual a 1 piu-piu mais uma pelinha. Aí, coisa linda. Uma fimose é igual a 1 piu-piu mais uma pelinha. Meu pai do céu, que desgraça. Enfim, o professor faz de tudo para que o aluno decore as fórmulas. Se esse é o caminho, gente, vamos nessa. Pessoal, a outra fórmulazinha não tem nomezinho, não tem musiquinha, mas é muito importante. A equação do aumento linear transversal. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Então nós temos basicamente duas equações. A equação de Gauss relaciona a distância focal com a distância do objeto e a distância da imagem. E a equação do aumento linear transversal relaciona o tamanho da imagem e do objeto com as distâncias do objeto ao vértice do espelho e da imagem ao vértice do espelho. Beleza? Pessoal, muito importante, muito importante. É uma dica que você pega o papel aí, caneta e anota, porque isso aqui é importante, certo? Existe uma tabelinha com uma regrinha de sinais, que é muito importante na hora de você fazer um cálculo ou até na hora de você verificar se o seu cálculo faz sentido ou não. Gente, olha só. A gente já falou sobre isso, mas vou falar de novo. Se o espelho é côncavo, o foco é positivo. Se o espelho é convexo, o foco é negativo, beleza? Pessoal, se a imagem for virtual, o P' é negativo, beleza? Repetindo, se a imagem for virtual, P' é negativo. Imagem real, P' positivo, ok? Galera, se o I for negativo ou o aumento for negativo, a imagem é invertida, beleza? I negativo ou A negativo, imagem invertida. Por que eu estou falando isso, gente? Porque vamos imaginar, você fez seu cálculo lá e você achou para o P' menos 10 centímetros, beleza? Uma maneira que você tem, né, para verificar se o seu cálculo faz sentido ou não é desenhar a imagem usando 2 dos 4 raios notáveis. Se você desenhar, pessoal, e a imagem for virtual pelo seu desenho, você prova que o seu valor está certo, porque o seu valor deu negativo, beleza? Então é uma maneira de você corroborar o seu cálculo e ter mais segurança na hora, né, de montar a sua questãozinha de física, ok? Galera, saindo da reflexão e entrando agora na refração, a refração tem duas áreas, né? O estudo da refração propriamente dito e depois o estudo das lentes, que funcionam baseadas na refração. Galera, refração é o quê? Nós já vimos na recarga de ondas, vamos repetir aqui. É quando a luz troca de meio, beleza? O raio luminoso troca de meio e a sua velocidade se altera. E quase sempre isso causa um desvio na trajetória do raio luminoso, ok? Acompanhe aí, olha só. Que foto mais estranha, né, galera? Tem um lápis dentro do copo e esse lápis parece que está meio quebrado. Porque uma parte desse lápis está no ar e a outra parte está na água. Então a imagem do lápis que chega para a gente da água, ela sai do copo, atravessa o ar até chegar nos nossos olhos, beleza? E isso causa refração, porque a densidade do ar não é igual à densidade da água. Então isso é o fenômeno da refração, ok? Muito importante, gente. Qual é a parte que envolve cálculo dessa história toda? É a famosa lei de Snell, ok? O índice de refração do meio 1 vezes o ângulo, o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o ângulo de refração. Repetindo, o índice de refração N1 do meio 1 vezes o seno θi de incidência é igual ao índice de refração do meio 2, N2, vezes o seno θ de refração, ok? Pessoal, uma dica muito importante, aliás, duas, né? A primeira é a seguinte, repare uma coisa, no desenho aqui, olha só. Eu tenho ar e água, certo? O raio de luz vem, entra pelo, né, incide na superfície de separação dos meios, e repare que o raio refratado se aproxima da normal. O que significa isso? Se o raio se aproxima da normal, gente, o índice de refração do meio 2 é maior que o meio 1, beleza? Então, se esse raio se aproxima da normal, o meio 2 é mais denso e, logo,
o seu índice de refração é maior do que o meio 1. Se esse raio, pessoal, se afasta da normal, então o índice de refração desse meio é menor do que do meio 1. Tranquilo? Então nós dizemos o seguinte, quando o índice de refração é maior de um meio em relação ao outro, dizemos que esse meio é mais refringente, beleza? E se for menor, menos refringente, ok? Segunda dica muito importante, galera. Se o raio de luz entra incidindo pela normal, ele atravessa do meio 1 para o meio 2 e não sofre desvio. Ah, professor, então nesse caso não tem refração porque ele não sofreu desvio. Não, não, não. Para tudo. Tem refração. A refração, galera, é a mudança de velocidade. O desvio, certo? É provocado por essa mudança de velocidade na maioria dos casos. Mas veja bem, se o raio entrar pela normal e tem mudança de velocidade, tem refração, embora não haja desvio, beleza? Pessoal, saindo um pouquinho da refração e indo para a lente, né, o que seria uma lente? A lente é um objeto que provoca refração dos raios luminosos. De maneira geral, nós temos dois tipos de lentes, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Olha aí, acompanha aí. Pessoal, convergente, o nome já diz, né? Os raios de luz que entram paralelo, eles convergem para um ponto. E a divergente, os raios divergem. Ou seja, a convergente concentra a luz, a divergente espalha essa luz, certo? Pessoal, cuidado aqui, porque tem uma pegadinha, já caiu isso em prova, certo? E pode ser que apareça de novo, e você tem que ficar esperto com isso. Gente, normalmente, certo? As lentes de bordas finas, olha só, borda fina, são convergentes. Lentes de borda larga, beleza? São divergentes. Mas isso só funciona quando o índice de refração do material de que é feita a lente é maior do que o meio externo. Agora imagina o seguinte, você congelou, né, água lá na sua geladeira, fez um cubinho de gelo, e esse cubo de gelo apareceu dentro dele uma bolha de ar. E essa bolha de ar tem o formato de uma lente biconvexa, ou seja, uma lente convergente, né? Isso aqui assim, ó, beleza? Pessoal, normalmente, se a borda é fina, a lente é convergente, mas não nesse caso. Por quê? Porque isso é uma bolha de ar, e o ar tem índice de refração menor que da água. Então a lente convergente nessa situação se comporta como divergente, e a divergente, claro, se comporta como convergente, beleza? Então esse conceito de borda fina, convergente, borda larga, divergente, só se aplica se o índice de refração do material de que é feita a lente for maior do que do meio externo, beleza? No mais, pessoal, as lentes são muito parecidas com os espelhos. Aliás, a lente convergente, ela se assemelha ao espelho côncavo, enquanto a lente divergente se assemelha ao espelho convexo. Os elementos são praticamente os mesmos, acompanha aí, olha lá. Você vai ter, né, o centro óptico, que equivale ao vértice do espelho, você tem o foco, que é a mesma coisa, e você tem o ar, que é o ponto antiprincipal, certo? Que equivale ao centro de curvatura. A diferença maior, pessoal, é que no espelho o raio bate e reflete, bate e volta. E aqui não, aqui o raio bate e atravessa. É a única diferença. E aí você também vai ter os raios notáveis. Basicamente dois, né? Aliás, três. Entrou paralelo, atravessa passando pelo foco, certo? Entrou pelo foco, atravessa paralelo. E entrou pelo centro óptico da lente, segue reto, sem sofrer desvio. Então acompanha aí, olha lá, certo? Tanto na lente convergente, como na lente divergente, você tem, né, os raios notáveis. E a formação de imagem também acompanha o mesmo raciocínio que nós usamos nos espelhos esféricos, onde os dois raios se encontram, é a imagem. Aquela tabelinha famosa, pessoal, de sinais, é a mesma coisa aqui. Imagem virtual, pelinha negativo, imagem real, pelinha positivo, imagem invertida, o I ou A são negativos, o foco da lente, né, também é negativo ou positivo, enfim, a base é a mesma, a diferença é a mudança do comportamento da luz, que agora não reflete e sim refrata, beleza? Uma outra coisinha, pessoal, que o Enem pode cobrar em prova, são os problemas da visão. Basicamente dois, miopia e hipermetropia. A miopia, gente, é o seguinte, olha só, acompanha aí esse esqueminha do nosso globo, né? O globo ocular, né? O olho humano. Nós temos o cristalino, que é uma lente onde os raios de luz entram pelo olho e se projetam na retina, no fundo do olho. Galera, quando a imagem se forma na frente da retina, a pessoa tem miopia. E para corrigir, nós usamos uma lente divergente, ok? Agora, se essa imagem se formar depois da retina, a pessoa tem hipermetropia. E para corrigir esse problema, nós usamos uma lente convergente, ok? Beleza?
Pessoal, a recarga nada mais é do que uma passada geral, uma revisão geral rápida e objetiva sobre os pontos principais de cada assunto de física. Então, o meu objetivo aqui com vocês não é dar uma aula extensa sobre o tema, certo? Mas relembrar aqueles pontos principais, né? Refrescar sua memória, como o nome já diz, né? Dar uma recarga, velho, uma recarga poderosa para te fazer lembrar e fixar os conceitos principais, beleza? Bom, gente, agora vou fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá no meu laboratório virtual para aplicar alguns conceitos, né, de tudo que a gente viu nessa aula de hoje e aí poder fixar melhor cada conceito visto aqui, beleza? Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá aquele like aí para ajudar o professor Bassalo. Qualquer dúvida que você tenha é só postar aí nos comentários que eu estou aqui para te ajudar no que for preciso, ok? E aí, vamos para o laboratório? Vamos lá? Vamos encerrar, né, em alto nível? Partiu? Partiu! Fala galera, vamos lá? Pessoal, estamos aqui no laboratório de Física do professor Bassalo, e vamos aqui acompanhar, gente, um experimento sobre refração, ok? Muito interessante sobre refração. Se você quiser anotar alguma coisa, dá uma pausa aí no vídeo, anota, escreve, beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários do vídeo, que o professor Bassalo está aqui para te ajudar no que for necessário, ok? Galera, olha só, nós temos aqui, né, um meio ar e meio água, beleza? Essa reta aqui, ó, pontilhada, é a normal, tranquilo? Aqui eu tenho uma fonte luminosa, beleza? Eu posso alterar, né, o ângulo dessa fonte e eu vou disparar um raio, né, um raio luminoso que vai atingir a superfície de separação dos líquidos, ok? Olha só, vamos ligar aqui, ó, olha lá. Galera, repare uma coisa, eu tenho um raio aqui, ó, incidente, beleza? Parte desse raio é refletido e parte desse raio é refratado. Dá para perceber, galera, que pela cor aqui do refletido e do refratado, que nós temos mais luminosidade no refratado do que no refletido. Nós podemos, inclusive, medir, né, a intensidade luminosa. Olha só, vamos colocar aqui um medidor. O raio incidente, olha ali, ó, temos 100%, tá vendo? O raio refletido, olha lá, 5,56%. E o raio refratado, 94,44%. Ou seja, a intensidade luminosa é muito maior no raio refratado do que no raio refletido, ok? Nós podemos alterar a inclinação aqui, né, da fonte luminosa, alterando assim o ângulo de incidência, que é entre o raio e a normal, beleza? E o ângulo de refração entre o raio também e a normal. Esse ângulo aqui, ó, ângulo de refração, ângulo de incidência e aqui o ângulo de reflexão. Pessoal, perceba uma coisa, estamos indo do ar para a água, certo? Olha só, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo entre o raio incidente e o raio e a reta normal é diferente desse ângulo aqui, ó, beleza? Por quê? Esse raio, ele na verdade, se não houvesse água, ele atravessaria reto sem nenhum desvio. Então esse raio refratado, ele se aproxima da normal, o que nos diz o quê? Que o índice de refração desse material, água, é maior que o ar. Podemos perceber aqui no cantinho, olha só, o material ar tem índice de refração 1, tá vendo? E o material água tem índice de refração 1,33, beleza? Podemos até medir esse ângulo, vamos pegar o transferidor aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos centralizar bonitinho, certo? Galera, perceba, olha só, esse ângulo aqui, ó, né? Tem aqui, ó, 0, né? 10, 20, 30, 40, 45 graus, certo? E o ângulo de refração, 30 graus aproximadamente, tá vendo aqui, ó? Então esse ângulo aqui, ó, é maior do que esse aqui. Ou seja, essa reta, esse raio luminoso, se aproximou da normal, demonstrando que esse meio é mais refringente do que esse meio aqui. Tranquilo? Nós também podemos ver, gente, a refração sem utilizar o raio, utilizando frentes de onda, uma onda bidimensional. Olha só que interessante, ó. Olha lá. Galera, perceba, cada linha cheia vermelha dessa é uma frente de onda, certo? Repare que essa onda, ela entra com mais velocidade e sai com menos velocidade, tá vendo aqui? Ou seja, houve mudança na velocidade. Quanto mais denso é o meio, mais devagar a luz se propaga, ok? E o que mudou, galera? Vamos lembrar da recarga de ondas? A distância entre duas linhas vermelhas dessa aqui, ó, duas linhas cheias, é o comprimento de onda. Então repare que esse comprimento de onda do raio incidente é maior do que o do raio refratado. Porém, a velocidade do raio refratado é menor que a do raio incidente. O que pode demonstrar para a gente uma coisa muito importante, que é o seguinte: na refração luminosa, a luz não altera a sua frequência, beleza? A frequência do raio incidente é exatamente igual à do raio refratado.
ok? Vamos voltar aqui, pessoal, para o raio de luz normal e vamos brincar aqui, gente, alterando as propriedades do material. Então aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água. Vamos imaginar que agora, gente, no material de baixo, eu tenha, por exemplo, vidro. Olha só. Ó, gente, repare que o ângulo ficou mais fechado. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Água. Agora vamos para o vidro. Olha o ângulo. Fechou um pouquinho, tá vendo? Antes, quando nós tínhamos água, vamos voltar aqui, ó. Vamos medir aqui de novo. Ó, ângulo de refração, 30 aproximadamente, né? Agora vamos colocar vidro. Olha lá. Beleza? Já caiu um pouco, por quê? Porque o vidro tem índice de refração 1,5 maior que a água, certo? Então esse raio se aproxima ainda mais da reta normal. Agora uma coisa interessante. E se a gente inverter, né? Colocar o meio de cima mais refringente que o meio de baixo? Vamos lá? Pessoal, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar, né, vidro em cima e vamos colocar ar embaixo. Espera aí. Vou botar aqui, ó. Água. Certo? Pessoal, repare uma coisa, olha só. Quando eu coloco água, beleza? Eu tenho um afastamento da normal. Olha só o ângulo agora. Era de 30, passou para 50 graus, tá vendo? Se eu voltar aqui, ó, e colocar vidro, vidro e vidro, o raio atravessa direto, beleza? Se eu colocar vidro e água, ó, tá vendo? O ângulo abre, o raio se afasta da normal, demonstrando que a água tem um índice de refração de 1,33 menor que 1,5. Também podemos observar o fenômeno através da onda, frentes de onda, beleza? E podemos fazer em câmera lenta, para que você perceba melhor as frentes de onda se aproximando e refratando. E é claro, gente, que eu posso manipular aqui, ó, o material diminuindo o índice de refração ou aumentando o índice de refração. Tá vendo? Ó? Então, para cá, eu aumento o índice, ó. Eu posso diminuir o do vidro, olha só. Beleza? Então, se eu diminuir aqui, ó, o índice de refração desse material, repare que o raio vai se afastando cada vez mais da normal. Olha lá. Beleza? Também podemos ver isso em forma de raio, olha ali. Se eu aumentar o índice de refração, o raio se aproxima da normal. E se eu diminuir o índice de refração, o raio se afasta da normal. Ok? Galera, estamos agora em mais um laboratório do professor Bassalo. Agora vamos estudar um pouquinho de lente, né, e revisar tudo que a gente viu nessa recarga poderosa de ótica, ok? Pessoal, temos aqui uma fonte, né, de raios luminosos e vamos pegar aqui duas lentes, né, uma lente convergente e uma lente divergente. Olha só, vamos colocar aqui uma lente convergente, certo? Esse material aqui, ó, né, é vidro, ok? Nós temos aqui a borda fina, tá vendo aqui, ó, borda fina, lente convergente, beleza? Se eu ligar a fonte luminosa, galera, olha só. O que é que está acontecendo? Os raios entram paralelos e convergem para um ponto, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, certo? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o foco dessa lente, beleza? Então, se eu alterar aqui, ó, a posição da minha fonte luminosa, de qualquer maneira, todos os raios convergem para um único ponto, beleza? Se eu trocar essa lente, pessoal, por uma lente divergente, vamos lá? Ó, lente divergente, borda larga, tá vendo? Vamos ligar aqui, ó. Olha ali, galera. Agora os raios entram paralelos e se afastam, tá vendo aqui, ó? Divergem de um ponto. Que ponto? Se nós prolongarmos esses pontos aqui para dentro, vai dar o foco imagem da lente divergente, ok? Então nós temos aqui, ó, a lente divergente e aqui a lente convergente. Dá para usar as duas? Dá, vamos brincar aqui? Olha lá, né? Ó, divergiu, certo? Ó. Dá para fazer umas brincadeirazinhas aqui, ó. Olha lá, diverge e depois converge, beleza? Agora, galera, veja bem. Em geral, essa lente de borda fina é uma lente convergente e borda larga divergente. Mas se eu alterar o índice de refração do meio aqui, certo? A gente pode alterar o comportamento do raio luminoso. Repare, olha só. Se eu for alterando aqui, ó, eu começo a alterar um pouco o comportamento da lente, certo? E a lente que era convergente passa a ser divergente. Galera, o que eu fiz? Eu coloquei esse objeto aqui, ó, vidro, e o meio em volta mais denso do que o vidro. Eu posso também alterar o objeto e botar ar. Olha só. Agora eu tenho a lente de ar, beleza? E aqui em volta vidro. Tá vendo aqui, ó?
vidro. Então a lente que era convergente passa a se comportar de modo divergente. Por quê? Porque o índice de refração do meio ao redor da lente é maior do que o material da própria lente, ok? Se nós usarmos uma lente divergente, vai ser o contrário. Olha ali, ó. Ela se comporta como convergente, mesmo tendo a borda larga, ok? Porque o índice de refração do meio é maior que a da lente. É claro, gente, que de maneira geral, o que ocorre não é isso, né? O que ocorre é a lente ter um índice de refração maior, né, do que o meio, e aí ela volta ao normal, que seria exatamente isso, né? Divergente, borda larga, convergente, borda fina, ok? Galera, agora no laboratório virtual, vamos estudar um pouquinho as lentes, ok? E esse comportamento da lente, que a gente vai ver agora, se assemelha muito aos espelhos, né? Lembrando que a lente convergente se assemelha ao espelho côncavo e a lente divergente ao espelho convexo, ok? Pessoal, temos uma lente aqui convergente, ok? E aqui nós temos um objeto, né, um lápis e a imagem. Esse ponto aqui, esse xzinho aqui, ó, é o foco, né? Foco objeto, foco imagem, ok? Se nós medirmos aqui, galera, olha só, vamos pegar uma régua, né, do foco objeto aqui, ó, até o espelho, tem mais ou menos 80 centímetros, tá? Mais ou menos isso, beleza? Aqui assim, ó, né, uns 78 por aí. Se nós colocarmos a mesma distância para cá, onde está o objeto, né, seria mais ou menos aqui, ó, vamos ajeitar aqui um pouquinho. Aqui seria o centro de curvatura. Então, repare, se eu colocar o objeto no centro de curvatura, a imagem é, né, real, beleza? Invertida e igual, terá o mesmo tamanho, ok? Se eu colocar o objeto antes do centro de curvatura, repare na imagem, ó, a imagem fica menor, beleza? Então, menor antes do centro, no centro ela fica, né, igual, entre o centro e o foco, ó, olha só, imagem maior, beleza? Se eu colocar no foco, olha só, no foco, o que vai acontecer? Nós não temos imagem, galera. Por quê? Porque esses raios são paralelos um ao outro aqui, tá vendo? Então o que a gente vai ter aqui é o seguinte, olha só. Se nós pegarmos aqui, ó, certo? Nós temos um raio entrando pelo foco, saindo paralelo, um raio passando pelo centro óptico e indo direto, outro raio entrando paralelo e saindo pelo foco. Onde os raios se encontram é a imagem. Então perceba que antes do centro a imagem é pequena, menor do que o objeto, porém continua sendo invertida e real. A única coisa que muda, pessoal, quando eu aproximo é o tamanho. Ó, de repente ela fica igual em cima do centro, depois fica maior, certo? Mas continua invertida e real. Quando chega no foco, olha só, eu não tenho imagem, porque os raios são paralelos, beleza? Agora, se eu passar aqui, né, do foco, olha só, entre o foco e o vértice, né, entre o centro óptico e o foco, vamos ter o que, pessoal? Cadê a imagem? Ué, também não tem imagem? Não. Repare que esses dois raios agora estão se afastando desse lado aqui. Mas se nós prolongarmos, eles aparecem do lado de lá. Então, nesse caso, teremos uma imagem virtual. Ali, ó. Tá vendo? Galera, vamos de novo, ó. Antes do centro, menor. No centro, igual. Entre o centro e o foco, maior. No foco, imagem imprópria, beleza? E entre o foco e o centro óptico da lente, olha lá, a imagem é maior e projetada, né, atrás do objeto, sendo, portanto, uma imagem virtual, beleza? Tranquilo? Certo? A gente pode também alterar o índice de refração da lente, o que vai aumentar o tamanho, né, da imagem. Podemos alterar o raio de curvatura, certo? E o diâmetro da lente. Tranquilo, gente? Deu para entender? E lembrando, galera, que o único caso de lente divergente é de imagem muito parecida com essa, certo? Virtual, direita, porém menor, ok?